Alô Brasil, alô você, bom dia você que está ligado comigo nesse canal, desse país ou de qualquer parte do mundo. Nessa manhã de terça-feira, mando um abraço cordial para a tua vida e tenha certeza que Deus ele está no controle da tua situação. Peço para que você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever, dar um joinha e apertar lá no sininho para que o YouTube ele mande esse vídeo até a outras pessoas. E que você que já é inscrito nesse canal, você que já é inscrito nesse canal, não deixe de assistir é, cada vídeo, né, que eu mando para que você possa se edificar com a palavra de Deus. Porque Jesus diz em João 15,5: sem mim nada poderei fazer. É preciso que a gente busque primeiro Deus. Que nem diz lá em Mateus 6,33, né? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentada. Mas primeiro Deus, primeiro as coisas de Deus. As demais coisas ele acrescenta. A gente tem que ter esse entendimento, como diz a palavra, tá bom? Amados, a palavra que eu tenho para você hoje, nessa manhã de terça-feira, ela se encontra no livro de Salmo 115, versículo 17, que diz: os mortos não louvam ao Senhor. Quem já morreu não louva mais o Senhor, a não ser nas mansões celestiais. Lá no céu, a Bíblia diz que nós vamos adorar ao Senhor de dia e de noite. Lá não haverá mais choro, nem lágrima, nem tristeza. Mas se nós olharmos do ponto de vista, os mortos, quem já morreu, não louva ao Senhor. Mas passando para outra parte dessa palavra, tem muitas pessoas que estão vivas nesse mundo, mas estão mortas espiritualmente. Estão mortas no desânimo, estão mortas na tristeza, estão mortas na angústia. E elas não conseguem o que? Louvar ao Senhor. Não conseguem buscar a Deus, porque espiritualmente falando, elas estão o quê? Elas estão mortas. Mortas nas coisas desse mundo. Então é preciso que a pessoa ela venha tomar uma atitude, sair dessa situação que ela se encontra, dessa posição que ela se encontra, morta espiritualmente, para poder ela se levantar e adorar a Deus. Aqui, amados, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, a Bíblia vai falar da história do filho pródigo, que diz assim, Lucas, capítulo 15, versículo 11, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer nessa cidade. Então aqui conta a história de um homem, de um pai que tinha dois filhos. E o mais novo, ele pediu a parte dele, que lhe cabia, a herança, e o pai deu a herança, a parte, àquele filho mais novo. E a Bíblia fala que o filho mais novo ele foi para o mundo. Pegou a parte dele da herança e ele foi para o mundo. Mas ele, como diz esse versículo aqui, ele gastou tudo quanto tinha. E começou, ele gastou tudo quanto tinha, e houve naquela terra uma grande fome, ele começou a padecer necessidade. Ou seja, ele já estava longe da casa do pai, distante da casa do pai. A parte da herança que ele levou, ele gastou tudo, né? E houve uma grande fome onde ele estava, naquela terra, e ele começou a ter fome e a padecer necessidade. Ou seja, enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha o pão, ele tinha alegria, ele tinha companheirismo, ele tinha ajuda. Mas quando ele sai da casa do pai e vai para uma terra distante, aí, olha o que é que diz. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam.
e ninguém lhe dava nada. Longe da presença de Deus, ninguém pode dar nada a você. Só Jesus pode dar aquilo que você precisa. Só Jesus pode lhe dar aquilo que você necessita. Ele é um pai bom. Só Jesus, ele pode preencher o vazio do teu coração nessa manhã. Só Jesus, ele pode recarregar suas forças. Só Jesus pode recarregar a sua fé. Fora de Jesus, em João 15,5, Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Ele é a palavra. Então, sem a palavra, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, veja. E chegou algum cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quer dizer, não era lavagem, era tinha ali uma árvore que dava fruto, que ele botava para os porcos comer. Mas a fome dele estava tão grande que ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então veja, longe da casa do pai dele, ele estava com fome, ele estava desesperado, ele estava desamparado. Sabe foi que o salmista disse lá no Salmo? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas ele aqui estava o quê? Mendigando o pão. Aqui ele estava jogado na sarjeta. Aqui ele estava escanteado. Aqui ele estava desamparado. Por quê? Porque ele estava longe da casa do Pai. Não fique longe da casa, não fique longe de Deus. Procure se aproximar mais de Deus nessa manhã de terça-feira. Procure se aproximar mais das coisas de Deus. Procure abraçar Deus nessa manhã. Ore. Reze. Busque a presença de Deus nessa manhã. O mundo não tem nada para oferecer. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não tem nada para oferecer, meus amados. O mundo jaz no maligno. Esse mundo está morto no maligno, nas coisas do maligno. O mundo não tem nada para oferecer para você. A Bíblia diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida neste mundo por amor do meu nome, achá-la-á. Vou repetir mais uma vez. A Bíblia diz: aquele que quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida neste mundo por amor do meu nome, achá-la-á. Ou seja, as fascinações desse mundo, as festas desse mundo, as farras, as noitadas desse mundo, elas não têm nada para te oferecer. Elas só vão te botar mais para baixo. Enquanto a pessoa está ali, ela tem uma alegria, mas é uma alegria entre aspas. É uma alegria que saiu dali, vai passar. Alegria. Mas a alegria que Jesus dá é uma alegria permanente. É uma alegria permanente. Então o mundo, amado, não tem nada para oferecer. E a Bíblia diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, ele tomou uma atitude, ele tomou uma posição, e ele o quê? Ele foi à casa do pai. Toma uma posição nessa manhã, toma uma atitude, se levante e vá e busque Deus. Aí aqui diz: o pai o recebeu e disse: porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. Está morto. Vá para a casa de Deus. Busca Deus para você reviver nessa manhã, Pai. Abençoe cada pessoa, Deus, nessa manhã de terça-feira. Os inscritos nesse vídeo, os que não são inscritos. Abençoe essa cidade, esse país. Abençoe os enfermos, os encarcerados. Em nome de Jesus.